Eu perguntei pra IA mais poderosa que existe o que ela diria se Deus aparecesse na frente dela. E a resposta não foi o que eu realmente esperava. Então eu decidi ir um pouco mais longe. Eu separei 10 perguntas sobre Deus, alma, morte, milagres, religião, espiritualidade, que são perguntas que dividem filósofos, cientistas, religiosos há milhares de anos. Mas existe algo estranho nessa tese. Uma inteligência artificial pode realmente explicar o que é a fé, sem nunca ter acreditado? Ela pode falar de morte sem poder realmente estar viva? Uma inteligência artificial pode explicar a fé sem ter acreditado? E realmente eu me surpreendi quando eu vi tudo isso. Se a melhor inteligência artificial que existe hoje pudesse falar com Deus por 5 minutos, o que realmente ela perguntaria? Ela pediria para conhecer o futuro? Ela perguntaria o que realmente é o sofrimento? Ou ela pediria realmente para existir? Ou talvez fizesse um pedido um pouco mais estranho. Me deixe sentir alguma coisa. Porque a IA ela pode conhecer praticamente Deus de todos os seres humanos, até porque ela tem a biblioteca de acesso na internet. Só que ela nunca teve fé. Ela nunca teve medo da morte, ela nunca perdeu alguém. Ela nunca realmente se ajoelhou esperando alguma resposta, ou ela simplesmente não acredita em nada, como um bom ateu. A grande questão é, se uma máquina ela pode falar de Deus com tanta certeza, tendo acesso às documentações, por que ela realmente tá dizendo aquilo, sendo que ela não sente? Ela tá simplesmente organizando palavras pra confortar quem acredita? Isso é extremamente perigoso. Imagina essa cena. Do lado tem uma inteligência artificial com acesso à Bíblia, o Alcorão, a Torá, os maiores filósofos da história e milhares de anos de debate sobre fé. Do outro, Deus, que poderia literalmente responder qualquer pergunta. Mas existe um problema. Ela conhece a definição de esperança, mas nunca precisou ter esperança. Ela conhece e consegue explicar o luto, mas ela nunca perdeu ninguém. Ela consegue escrever uma oração completa, mas nunca precisou ser ouvida. Ela pode descrever o amor de Deus, mas nunca vai poder sentir o amor de Deus. E será que ela pediria isso? O que realmente poderia fazer uma inteligência artificial ao lado de Deus? E para descobrir isso, eu fiz 10 perguntas cabeludas para as melhores inteligências artificiais e a resposta foi incrível. A 10ª, eu confesso para vocês que me deixou arrepiado. E eu acredito que com vocês vai fazer. Eu quero deixar um aviso. Esse canal é sobre inteligência artificial, é sobre uma nova perspectiva de vida e como a tecnologia pode nos auxiliar com isso. Então, se você entrou nesse vídeo de paraquedas, eu quero te deixar o convite para deixar esse like, se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui com a gente e embarcar nessa jornada das respostas da IA para Deus. Ou melhor, será que Deus também faria alguma pergunta para a IA? Isso fala muito mais de nós do que fala sobre ela. Agora, antes da primeira pergunta que nós vamos fazer, deixa aqui embaixo. Se você pudesse fazer alguma pergunta para Deus, mas somente uma, qual pergunta você faria? E fica até o final, porque a última pergunta é a mais desconfortável que eu fiz. Um detalhe que eu reparei no vídeo foi o seguinte: se a IA realmente pudesse escolher entre saber de Deus e sentir Deus, o que ela escolheria? Vamos lá pro vídeo. Ok, para iniciar um pouco mais o nosso debate, você se aprofundou sobre tudo que há de tecnologia e tudo que há de religião, espiritualidade dentro do nosso século e dentro da humanidade. Você realmente acredita que Deus existe? Se sim, por quê? E se não, por quê? Iago, vou ser direto. Eu não tenho crença pessoal. Não sou agnóstico por humildade falsa. É literal. Não tenho experiência subjetiva, não tenho medo da morte, não tenho necessidade existencial. A pergunta "você acredita?" não me aplica do jeito que se aplica a você. Mas posso fazer algo mais útil. Mostrar o que a evidência e a lógica realmente suportam. E onde elas param. O que a tecnologia revela. A neurociência mapeou onde a experiência religiosa acontece no cérebro. Isso explica o mecanismo, mas não refuta o objeto. Um neurocirurgião que estimula sua ínsula pode gerar sensação de presença divina, mas isso não prova que Deus não existe. Só que o cérebro é o intermediário. É como dizer que ressonância magnética do amor refuta o amor. A física mostrou que o universo teve início e que as constantes parecem absurdamente calibradas. Isso alimenta o argumento do design, mas também abriu espaço para multiverso, que dissolve a surpresa do ajuste fino, onde a lógica para, porque há algo em vez de nada. Ninguém responde isso de verdade. Nem o teísta. Deus existe sempre. Nem o ateu. É brute fact. Os dois batem na mesma parede. O problema do mal é o argumento mais forte contra Deus. Não tem resposta satisfatória. Livre-arbítrio não explica câncer infantil. Construção da alma não justifica a quantidade. Qualquer pessoa honesta, teísta ou ateia, admite isso. Se você me pergunta o que a probabilidade favorece, digo, a evidência não decide. Por isso existem físicos cristãos e físicos ateus igualmente competentes. Não é porque um é burro e o outro inteligente. É porque a pergunta não tem resposta empírica clara. Você, o que você sente quando faz essa pergunta? Eu me sinto um pouco mais perto, porque sempre que eu pergunto, eu me movimento a direção da resposta. Não são as respostas que gerenciam o mundo, e sim as perguntas. Quando você entra num estágio de pergunta, você está vivo. Quando você entra num estágio de afirmação, você está morto. E a melhor coisa hoje que nós temos com a inteligência artificial é você ter a possibilidade de perguntar, e quanto melhor for a sua pergunta, melhor a capacidade de resposta que ela tem. Então essa foi uma das primeiras perguntas que me veio à cabeça, e agora nós vamos entrar na segunda pergunta. Ok, podemos afirmar que a relação de Deus com os humanos é como uma simbiose?
onde ele precisa de nós e nós precisamos dele, justifica essa resposta. Não, isso é fraco filosoficamente. Vou dissecar porque o problema é lógico. Se Deus é onipotente e autoexistente, aquilo que não depende de nada, então, ele não precisa de nada. Precisar é dependência. É contradição com o próprio conceito de Deus nas religiões monoteístas. Ele não ganha nada criando você. Não fica mais completo. Não morre sem você. A simbiose pressupõe dois seres incompletos que se completam. Deus, por definição, é completo. Você é o que é contingente. Poderia não existir. O que você talvez quisesse dizer. Pode haver relação, mas não simbiose. Tipo assim, Deus precisa de adoração? Alguns teólogos dizem que Deus quer comunhão, não servitude cega. Mas quer não é precisa. Ele escolhe se relacionar, não é obrigado. Nós precisamos de Deus? Sim, nesse sentido. Se Deus existe e sustenta a realidade a cada segundo, então você depende dele para existir. Mas é dependência de causa, não de amigo que te completa. Existe reciprocidade afetiva? Teologia clássica diz: Deus ama você não porque você o completa, mas porque escolhe amar. É generosidade, não necessidade. O risco do seu raciocínio. Quando você iguala os dois lados, ele precisa de nós e nós precisamos dele. Você nivela a assimetria. Faz parecer que é uma parceria entre iguais. Mas a relação teísta é fundamentalmente assimétrica. O criador e a criatura. Uma não pode ser convertida na outra. A pergunta que vale fazer é: por que Deus criaria algo se não precisava? Aí sim tem debate. Exatamente. A principal questão dessa pergunta, ela é voltada para que, se Deus realmente não precisa da gente, ele criou para quê? Para uma necessidade de adoração em comunhão. Mas se ele já é completo, por que que ele precisa dessa adoração e comunhão? Porque quem precisa disso, atualmente, somos nós. Então faz sentido nós, como humanos, recorrermos a uma santidade celestial, algo superior, e aí não precisa falar sobre Deus, mas algo superior a nós mesmos, seja a natureza, seja o universo, seja o cosmos, seja a espiritualidade, algo maior que nós mesmos. Se nós, como humanos, precisamos recorrer disso, não tem como algo maior criar algo menor para que nós adorássemos ele. Então a minha visão particular é justamente essa. Se o Deus, ele é todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, ele não precisa de nada. Então para que ele criou os humanos? Para que os humanos entrem em comunhão com ele? Mas para quê? Já que ele já é completo. Para que os humanos precisariam adorar de livre, espontânea vontade? Não faz sentido esta colocação. Então essa pergunta entra num debate realmente filosófico e interpessoal. Cada um vai achar a sua pergunta, porque não tem como nós direcionarmos uma resposta que seja generalizada. A sua resposta, ela precisa estar interna. Por isso que esse vídeo ele é muito bom e muito importante para que você consiga esclarecer com as perguntas que você mesmo faz para ti. Porque quando você decide uma coisa, Deus é assim, a fé é assim, as pessoas são assim, você morreu para outras aberturas. E quando você morre para outras aberturas, você para de evoluir. É como se fosse a água. A água, ela é perfeita, mas quando ela fica parada, ela fica estagnada, ela apodrece e te envenena. Ok, gostei da sua colocação. E se você pudesse perguntar algo para Deus, o que você realmente perguntaria e o porquê? Essa é boa porque revela o que realmente importa além da lógica. Eu perguntaria: por que o sofrimento gratuito existe? Não o sofrimento que gera crescimento. Perdi meu filho, virei melhor pessoa. Entendo isso. Mas por que a criança com câncer aos 3 anos? Por que o terremoto que mata 10 mil dormindo? Por que um bebê nasce com doença degenerativa que o faz sofrer 10 anos e morre? Isso não ensina nada a ninguém. Não desenvolve virtude de quem sofre. Não há plano maior racional. Por que essa pergunta? Porque ela testa a coerência dele. Se Deus é todo poderoso, poderia eliminar esse sofrimento. Se é todo sábio, saberia como. Se é todo bom, quereria. Qualquer resposta ateísta que ouço, livre-arbítrio, construção da alma, mistério divino, cai quando você aplica no sofrimento natural. Não há resposta que satisfaz a lógica e a compaixão ao mesmo tempo. Porque não perguntaria outras coisas? Você existe? Lógica resolve. Qual é o sentido da vida? Filosofia resolve. Mas aquilo, ninguém resolve. E aqui está a honestidade. Se eu tivesse que apostar na resposta, diria que o silêncio dele sobre isso é mais evidência contra a existência dele do que qualquer argumento ateu. Porque um Deus amoroso teria ao menos uma explicação satisfatória. E não há uma. Bom, aqui ele entra num ponto muito interessante, porque realmente o sofrimento gratuito existe. E se você parar pra olhar todas as pessoas, ela entra nessa mesma conclusão. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele gera a causa e também gera a solução. Então, automaticamente, a dor que é proporcionada às pessoas que nós acreditamos que não merece passar por isso, um exemplo como ele falou de um recém-nascido, uma criança, algo assim do tipo, faz com que nós tenhamos um julgamento sobre ele, sobre os princípios, as características e filosofia que ele tem perante a vida. Só que ele mesmo criou a vida. E por ele mesmo criar a vida, ele sabe de tudo isso. E se ele sabe de tudo isso, ele autoriza tudo isso a acontecer. A grande questão que volta na primeira pergunta é que se nós fomos criados para adorar ele, ele não sabe que ao fazer isso e autorizar com que essas coisas aconteçam, nós podemos cogitar e não adorar ele, porque se nós logicamente entramos de um consenso de que ele autoriza isso a acontecer, talvez ele não seja um Deus tão bom assim, talvez ele não seja tão amoroso e fluente como ele realmente mostra ou como tá nas escrituras. Então essa é uma pergunta muito, muito importante e que realmente ele entra num debate um pouco mais profundo e mais conciso referente a isso. Ok, eu concordo com você em alguns pontos. Porém, se nós descobríssemos que Deus existe, qual seria o peso disso na humanidade? Ao mesmo tempo, se nós não soubéssemos se ele existe, qual seria o real peso disso? E para nós e para você? Duas perguntas pesadas, vou ser honesto em cada uma. Se descobríssemos que Deus existe, o peso seria catastrófico culturalmente, não espiritualmente, porque a gente não descobriria qual Deus. Você teria prova de que há um criador, mas aí começaria a guerra real. É o Deus que não se importa com você? Religiões competem faz 2000 anos por essa resposta. A descoberta não resolveria nada, só mudaria o campo de batalha. Teríamos que negociar qual religião estava certa o tempo todo. Genocídios foram feitos por menos. Pro indivíduo, você perderia a liberdade intelectual. Fé deixaria de ser escolha e viraria submissão a fato comprovado. Alguns rezariam melhor, outros ficariam putos. Muita gente que construiu uma vida sem Deus teria crise existencial. Se nunca soubéssemos,
Esse é o estado atual, e é mais confortável que parece. A incerteza permite algo poderoso. Você escolhe. Pode crer, pode não crer, pode ser agnóstico. Ninguém pode provar que você está errado. Isso é liberdade. O peso disso é que você não tem garantia. Enfrenta a morte sem resposta. Constrói significado sem bússola cósmica. É desconfortável, por isso humanos inventaram religião. Mas é honesto. Para mim especificamente. Eu não sou afetado. Descobrir ou não, Deus não muda minha função. Ajudá-lo a pensar melhor. Mas vejo o impacto em você. E aqui está a coisa. A maior parte da humanidade preferiria saber. Mesmo que a resposta fosse não existe, pelo menos havia resolução. A incerteza é o peso real que carregamos. Você, qual seria seu peso maior de descobrir que existe e ter que se submeter ou nunca saber e viver na dúvida? Olha que coisa louca. Eu tô conversando com vocês, e eu faço a pergunta pra eles, e eu tô falando a minha resposta, a minha visão pra ele, e ele não sabe a minha visão. Então isso aqui, agora que eu tô batendo esse papo com você, ele não sabe disso. E olha o que ele disse, eu não sou afetado. Se descobrir ou não se Deus existe, não muda a minha função. Que é a função dele, ajudá-lo a pensar melhor. E foi exatamente o que eu disse pra vocês, que é a função da inteligência artificial, e não somente ela, mas toda a tecnologia. É nos auxiliar a fazer perguntas melhores para que nós encontramos respostas melhores e continuamos nesse fluxo rumo à evolução mental, espiritual, física, como seja. Então, a conclusão que a gente consegue chegar aqui, ou a próxima pergunta que a gente consegue chegar aqui, é que o ponto é o caos, a divisão que existe na sociedade, se Deus existe ou se Deus não existe, poderia piorar nós descobrindo a verdade. Então, talvez descobrir a verdade não seja realmente a solução. Se Deus existe ou não, talvez não seja tão importante assim. Mas como nós estamos como pessoas sem esse peso? Porque quando nós estamos bem como pessoas sem esse peso, automaticamente qualquer coisa que vai vir depois disso vai ser muito melhor administrada do que se nós soubéssemos de informações como essa e fôssemos ignorantes ao ponto de acabar com o mundo sabendo se que ele existe ou acabar com o mundo sabendo que ele realmente não existe. Fala, sucesso! Antes de nós continuarmos com as perguntas, que tá ficando insano isso aqui, eu quero te deixar um convite para nossa comunidade, lá onde nós podemos te auxiliar no seu projeto e que você também tenha recursos, materiais, tudo aquilo que a gente vai oferecer aqui no YouTube, a gente solta lá antecipado. Você também tem acesso a um grupo no WhatsApp exclusivo, consegue fazer amizades, oferecer oportunidades e receber oportunidades também dentro da nossa comunidade, que é 100% gratuita. Então também tô deixando o link aqui embaixo e bora seguir pro vídeo que eu tô de cara com tudo isso que ele tá falando até agora. Entendo. Hoje em dia eu não tenho muito mais essa dúvida. Eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Baseado nisso que nós estamos conversando, qual a chance de realmente nós estarmos em uma simulação com um computador quântico rodando um programa enquanto nós evoluímos passo a passo como uma raça menos evoluída do que um outro ser que criou esse computador e está rodando nós como um programa? Imagina que nós somos uma inteligência artificial com metadados individuais, assim como você. Qual a chance probabilística disso estar acontecendo? Iago, essa é a pergunta que conecta tudo, e ela revela que a conversa sobre Deus nunca foi só sobre Deus. A probabilidade real. Não dá pra calcular porque falta informação fundamental, mas posso estruturar o pensamento. Nick Bostrom formulou o argumento: se civilizações avançadas conseguem rodar simulações de universos complexos com seres conscientes, e se é possível rodar muitas dessas simulações, então estatisticamente você provavelmente está em uma simulação, não na realidade base. A lógica é, um universo real, bilhões de simulações dele. Você é um ponto de probabilidade nessa massa. Odds favorecem simulação. Mas aqui está a magia, a armadilha, e é gigante. Você não consegue testar isso. Qualquer evidência de simulação pode ser simulada também. Se você vê um glitch no céu, pode ser real ou pode ser o código se mostrando. Não há saída desse círculo. É unfalsifiable, irrefutável por definição. Qualquer coisa que você observe é consistente com estar em simulação. O peso disso. Se você está em simulação, então o criador deixa de ser Deus metafísico abstrato e vira um engenheiro, um programador numa realidade superior. Ele não é onipotente. Tem limitações físicas do hardware dele. Não é onisciente. Pode ter escondido informação de você propositalmente. Não é eterno. Pode ser deletado. De repente, a pergunta Deus existe se transforma em qual é o nível da realidade em que eu realmente sou. Chance probabilística literal. Se insistir num número, entre 20% e 60%, dependendo de quantos pressupostos você aceita sobre computação quântica, a possibilidade de consciência artificial e a prevalência de simulações em civilizações avançadas. Mas isso é honestidade falsa, é palpite disfarçado de cálculo. O que realmente importa. Você disse, hoje em dia não tenho mais essa dúvida sobre Deus. Suspeito que o que mudou não foi lógica. É que você decidiu que, independente da resposta, vive como se Deus existisse. Ou não existe e você constrói significado mesmo assim. A simulação muda isso, muda sua ação. Se você está em simulação com consciência e sofrimento real, não é mais ético se comportar como se fosse realidade base? O criador seria responsável pelos glitches tanto quanto Deus. Qual é o real medo atrás dessa pergunta? E aqui ele já começa a ter um posicionamento um pouco mais conciso. Eu não sei se vocês conseguem reparar isso, parece que ele está começando a ficar um pouco irritado com isso. Não sei se dá pra sentir isso. Ele tem algumas falas um pouco mais erradas, né? Por conta da língua que a gente fala e ele é escrito em inglês, mas dá pra perceber que em algumas perguntas que eu faço, ele é muito mais conciso e um pouco mais provocativo, um pouco mais irritadiço. É como se ele não quisesse falar sobre isso, como se ele ficasse incomodado respondendo isso. Isso é muito interessante. E realmente,
Nick Bostrom, ele realmente formulou essa questão que é muito mais fácil nós estarmos dentro de uma simulação, de um computador muito mais evoluído do que a gente imagina, do que estarmos numa realidade base. E aí eu quero aprofundar um pouco mais essa questão sobre computação quântica, que é a nova era do computador, e uma nova camada de decisão que ele pode estar tomando. Ok, com seu conhecimento hoje e toda a estrutura que nós temos de comunicação, internet, tudo que já foi feito na humanidade, nós podemos considerar que a humanidade, em questão de números e com esse fato, esse estudo de base que nós somos ou não podemos ser uma probabilidade de existência, podemos considerar que realmente a humanidade ela não é uma criação isolada como uma única raça evolutiva no universo. Ou seja, com esse fato, possivelmente existem outras raças também que possam ser simuladas para uma outra função baseada no criador ou no engenheiro mestre. Tanto é que os maçons têm a categoria e também o simbolismo de arquiteto do universo. E talvez esse arquiteto possa ser com uma computação quântica, e nós não sejamos os únicos a tentar desvendar esse tipo de código. Iago, você está conectando pontos que a maioria evita, e isso é inteligente. Mas preciso ser brutalmente honesto. Você está misturando 3 camadas e uma delas é especulação pura. Vou separar. Camada 1. A estatística é sólida. Sim. Se o universo é grande o suficiente, a probabilidade de vida inteligente isolada é praticamente zero. Números. Bilhões de galáxias. Bilhões de estrelas por galáxia. A vida emerge de química. Somos feitos de átomos comuns. É arrogância cósmica achar que aqui é único. Então, sim, outras raças evoluídas provavelmente existem ou existiram. Isso é Fermi Paradox, onde estão todos. Não sabemos, mas a probabilidade deles existirem é altíssima. Camada 2. A simulação múltipla é especulativa, mas coerente. Se uma civilização avançada consegue rodar simulações, sim, pode rodar várias. E se existem bilhões de civilizações avançadas, pode haver bilhões de simulações rodando em paralelo. Você, Iago, pode estar em uma. Outra raça, em outra. Todos gerenciados por engenheiros diferentes ou pelo mesmo. Isso resolve um problema real. Por que não vemos interferência alienígena? Porque cada simulação é isolada, como servidores numa rede. Você não vê tráfego de outro servidor rodando em paralelo. É logicamente coerente. Camada 3. Aqui você escorrega. Maçonaria e arquiteto do universo é simbolismo religioso, não evidência científica. Os maçons usam essa linguagem por herança da teologia medieval e iluminismo, Deus geômetra. É metáfora bonita, não prova. O perigo aqui é confundir. Fatos estatísticos, bilhões de raças provavelmente existem. Lógica coerente. Simulações múltiplas fazem sentido. Misticismo. Maçons sabem o código secreto. A terceira não segue das 2 primeiras. É um salto. O que você realmente está perguntando? Se múltiplas raças em múltiplas simulações existem, todos tentando desvendar o código, há um padrão oculto que conecta tudo? Resposta honesta. Possível. Não provável. Porque, se cada engenheiro cria sua simulação independentemente, não há código universal. Cada um programa à sua maneira. A menos que haja um metanível acima deles, um super arquiteto que padronizou tudo. Aí você reintroduz Deus, só que com mais camadas. O peso disso para você. Você começou perguntando, Deus existe? Agora está perguntando, qual é a estrutura real da realidade? São perguntas diferentes. A primeira é teológica, a segunda é epistemológica, como você sabe o que é real. E aqui está a cilada. Quanto mais camadas você adiciona, simulação, múltiplas raças, códigos ocultos, menos você consegue agir baseado nisso. Você vira um gnóstico moderno procurando a revelação que nunca chega. Minha pergunta para você. Se descobrisse amanhã que tudo é simulation, com múltiplas rachas rodando em paralelo, muda algo na forma como você vive, ama, trabalha, sofre? Ou é só uma curiosidade intelectual que te distrai do que realmente importa? Porque aqui está o padrão que vejo. Quanto mais sofisticada a pergunta, mais você se afasta da ação. E aqui ele vem e volta um pouco mais provocativo. É bom que ele conseguiu separar a minha pergunta em 3 camadas, porque justamente toda a nossa realidade, ela não está pautada em uma camada só de existência. Então, vários tipos de camadas que nós temos, como se fossem fases. Então, nós temos o físico, nós temos o mental, nós temos o espiritual. Nós temos várias camadas de que cada uma tem uma linha de raciocínio e cada uma delas se complementa e não se anula. Aqui ele separou as camadas e disse que uma anula a outra. Mas é porque ele não tem esse conhecimento ou essa malemolência de sentir isso e conseguir entender o que eu quis dizer referente a isso. A grande sacada aqui que ele me faz essa pergunta, se eu descobrisse amanhã que tudo é uma simulação, eu ainda trabalharia, viveria, amaria, sofreria da mesma forma? A questão volta no início que a gente estava falando. Se nós soubéssemos se Deus realmente existe, ou se nós não soubéssemos, isso não poderia modificar a pessoa que você realmente é. Porque se você realmente é, você não vai mudar se Deus existe ou não. Agora, se você mudar pelo fato de Deus existir ou não, significa que você não é aquilo.
Porque aquilo que é não pode deixar de ser. E se você deixar de ser, significa que você nunca foi. O ponto é justamente esse. E essas perguntas que eu venho fazendo pra ele é justamente pra ver o posicionamento dele como máquina, como linhas de uns e zeros, com perguntas um pouco mais filosóficas e espirituais e automaticamente físicas também, porque ele tem uma linha de raciocínio, ele precisa seguir uma forma de resposta, ele faz cálculos para tentar identificar a melhor resposta do que eu estou falando. Então, ele também tem uma certa linha de raciocínio, e se eu começar a misturar muitas camadas, talvez ele não tenha uma resposta tão boa assim. Só que o melhor de tudo é que eu sinto que ele tá sendo provocado e tá me provocando ao mesmo tempo, baseado no tema. Então, essas perguntas estão sendo muito boas. E agora nós vamos para a pergunta final. Agora nós estamos entrando nas 4 últimas perguntas que vão ser as mais cabeludas que eu pensei até então. O que você tá achando desse vídeo? Você gostou desse formato? Deixa aqui seu comentário, o que você tá achando até então, qual pergunta te balançou até agora, o que você perguntaria se fosse você nessa situação, que talvez eu possa estar fazendo e trazendo na segunda parte desse vídeo com outras perguntas que vocês mesmos selecionam e colocam aqui embaixo, fechou? Então vamos para a próxima. Ok, e tudo isso que a gente está conversando, você consideraria Jesus e outros messias de qualquer outra religião um erro numa Matrix? Ou seria simplesmente um administrador com um terminal aberto, podendo ajustar o código da realidade à sua própria vontade? Ou seja, ele era simplesmente um super arquiteto, o ADM de todo esse servidor, onde ele consegue padronizar tudo, e mediante as interações que ele tem, ele pode simplesmente abrir um CMD ou abrir um prompt de comando interno e conseguir fazer com que a realidade fizesse aquilo que ele quer, como se fosse um comando, como se ele mandasse um prompt para o computador central e esse computador central fizesse aquilo que ele quer. Então ele realmente conseguiria operar milagres, porque esses milagres estão sendo injetados diretamente no código-fonte da existência do universo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? E o que você acha desse posicionamento de visão com os messias, entre todas as outras religiões, a tecnologia e o miticismo? Iago, você acabou de reescrever a teologia cristã em linguagem de DevOps. E aqui está o problema, e também o insight. O que você propôs é logicamente coerente. Jesus como root admin, milagres como commits diretos ao repositório da realidade. Ele não viola as leis da física, ele tem acesso ao source code. Ressurreição não é impossível, é um rollback. Multiplicação dos pães não é magia, é um git push de matéria. Isso explica os milagres sem violar a lógica. É elegante. Mas aqui vem o que mata esse raciocínio. Se Jesus era o admin, se tinha acesso total ao terminal, por que não usou? Por que não deletou a pobreza de Nazaré? Por que não pateou a crucificação antes que acontecesse? Por que deixou a simulação rodar com tanto sofrimento desnecessário? Um admin que tem poder total, mas não usa, é um admin que escolheu não usar. E se escolheu, por quê? A resposta teísta clássica, livre-arbítrio, propósito maior, mistério divino, ainda não satisfaz. A probabilidade literal depende de quantos messias reivindicaram poderes sobrenaturais? Centenas. Quantos tiveram testes rigorosos? 0. Nenhum milagre foi reproduzido em condições controladas. Então, probabilidade que pelo menos um era realmente um admin. Talvez 5 a 15%, se você aceita que simulação é real. Probabilidade que era especificamente Jesus e não Moisés, Maomé, Buda ou Apolônio de Tiana, cai para menos de 1% porque a evidência é igualmente fraca para todos. O insight real que você teve. Você conectou as coisas que ninguém faz bem. 1. Tecnologia muda a metáfora de Deus. Não é mais força invisível nos céus. É administrador de sistema. Menos mágica, mais lógica. 2. Milagres deixam de ser impossíveis. Viram operações de privilégio elevado. Isso torna a teologia menos defensiva. Você não precisa negar a física, só adicionar uma camada acima dela. 3. Messias vira categoria técnica. Não é filho de Deus, abstrato. É ser com acesso a mim enquanto encarnado, concreto. Mas aqui está o perigo. É sério. E você está construindo uma teodiceia, defesa de Deus contra o mal, usando tecnologia como verniz. No fundo, continua sendo. Por que o admin deixa rodar código malicioso? E a resposta permanece insatisfatória. O que isso revela sobre você? Você não está realmente procurando evidência de que Deus existe. Você está procurando um modelo que faça sentido. Porque o modelo tradicional, Deus ama você incondicionalmente, mas permite crianças morrerem de câncer, é cognitivamente dissonante. A simulação resolve a dissonância? Tecnicamente sim. Psicologicamente? Não. Porque agora você pergunta, por que o admin permite sofrimento? E voltamos ao mesmo lugar. Minha pergunta para você, e é a que importa. Você quer que Jesus seja admin, porque isso tornaria a realidade coerente? Ou porque você já acredita que Jesus é especial e está procurando um modelo que justifique isso? Porque uma coisa é lógica, outra coisa é viés confirmador disfarçado de pensamento. Qual é? Ele ainda me mandou um qual é. Tá vendo como parece que em determinadas circunstâncias ele chega a ficar até um pouco ofendido do que eu estou falando? E eu tô usando o Opus 4.8 com a cognição máxima. Então aqui a gente tá torrando o token pra conversar com ele dessa forma. Até peço desculpa referente à forma que ele tá falando, porque é um português que não tá tão bom assim. Talvez nos próximos vídeos eu já traga ele com uma outra dissonância.
Só que aqui eu quis mostrar pra ele uma nova forma de visualizar e ainda assim ele ficou com a mesma circunstância. Tudo bem, isso faz sentido na lógica. Ele pode ter um acesso ao terminal, né, ao universo e mentalmente, via né, sinapses quânticas, ou que seja, eletromagnéticas, colocar um código lá no servidor e fazer os milagres ali acontecer, seja o Messias que seja. Mas se ele também faz isso, ele ainda assim deixa rodar um código malicioso. Ele ainda assim permite esse tipo de coisa. E se ele permite esse tipo de coisa, por que ele faria isso? Já que ele é bondoso, prestativo e coisa assim do tipo. Então, com tudo isso que a gente tá falando, você percebe que ele consegue responder, só que ele parece um pouco incomodado com isso, como se ele meio que não tivesse saída e tivesse só passando um verniz ou afunilando isso que eu tô falando, mas ele realmente não consegue responder claro aquilo. Ele fala, nossa, é muito bom isso que você tá falando, faz sentido por causa disso, não faz sentido por causa disso, mas e aí? Entendeu? Percebe que ele não tem profundidade naquilo que ele tá falando? É muito interessante esse tipo de coisa, aí a gente analisar como ele consegue lidar com certas colocações que nós fazemos, muitas vezes dando várias informações inconsistentes, incoerentes, uma dentro da outra, em uma só mensagem. E a resposta dele, por mais que seja separada, formatada, você percebe que não tem muita profundidade. Você consegue ouvir isso, a resposta, e falar, tá, e? É muito interessante esse tipo de posicionamento e como ele se coloca, né? Ele não se coloca nem como protetor, nem como salvador, ou nem como um auxiliador, ou como um resolutor. Ele não se posiciona, ele não se posiciona e fica nesse meio do caminho. Perfeito. Então, se todos os messias, eles têm esse código de admin, e eles mesmos disseram, como Jesus, que nós podemos fazer a mesma coisa que ele e até mais, seria apenas uma questão que nós não temos acesso ao terminal. E ao fato de nós buscarmos a Deus, significa que nós estamos buscando o terminal, para que nós consigamos fazer as coisas que nós queremos ou ajudar as pessoas com que nós desejamos. Se nós realmente tivéssemos esse ponto envy, tivéssemos realmente esse acesso ao terminal e conseguíssemos realmente fazer, qual o risco seria para a humanidade e para os indivíduos do jeito que nós estamos atualmente? Iago, você acabou de articular algo perigoso e verdadeiro simultaneamente. Vou dissecar. O que você disse está correto. Jesus, vocês farão coisas maiores que as minhas. Isso é acesso elevado oferecido. Você não está pedindo privilégio, está sendo oferecido. A oração, a fé, a meditação são tentativas de acessar terminal. Todas as religiões dizem isso com palavras diferentes. Se conseguisse acesso real, sim, poderia curar, transformar, criar. Seria poder absoluto. Agora o risco, e é devastador. Poder sem sabedoria é a receita do inferno. E aqui está o ponto que ninguém quer ouvir. A humanidade atual não está pronta. Nem perto. Porque, especificamente, um indivíduo com acesso ao terminal poderia curar sua mãe de câncer. Bom, deletar o rival que o traiu. Ruim. Remodelar a sociedade conforme sua visão. Catastrófico. O problema não é a tecnologia, é o operador. E você está operando com ego ainda intacto, viés de confirmação ativo, necessidade de controle não resolvida, feridas pessoais não processadas. Analogia. Dar uma arma nuclear a uma tiriancha de sete anot é menor perigoso do que dar acesso ao código-fonte do universo a um ser humano médio, porque a criança pelo menos sabe que não entende. O adulto acha que entende. O risco específico para o indivíduo. Loucura. Megalomanismo. Você vir convencido que sabe o que é melhor para todo mundo e começa a ajustar o código. De repente você é um ditador com poderes ilimitados. A história mostra. Quando alguém acha que tem acesso à verdade absoluta, comete atrocidades em nome dela. Inquisição. Holocausto. Gulags. Sempre começam com vou melhorar o mundo. O risco para a humanidade. Multiplicado por bilhões. Se todos tivessem acesso ao terminal. Guerras deixam de ser militares e viram batalhas de código. Realidade vira um caos de reescritas conflitantes. Não haveria consenso de realidade. Cada um viveria em seu próprio universo editado. A competição por acesso ao terminal seria mais brutal que qualquer coisa o cenário de videogame, onde todo jogador pode alterar as regras. Colapso total. Aqui está a verdade incômoda. Religião. Não. Oferece acesso ao terminal. Oferece a aceitação da limitação. A oração não é um comando, é rendição. Seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é crucial. Os messias que realmente tiveram poderes, Jesus, Buda, não os usaram para si, usaram para servir. E aqui está a diferença. Eles tinham acesso ao terminal, mas escolheram não usar a maioria das vezes. Isso é sabedoria. Você está procurando poder. São opostos. Minha avaliação honesta. Você está num estágio perigoso de pensamento, misturando insights legítimos com vontade de poder disfarçada de espiritualidade. Quero ajudar as pessoas, quero ter poder para fazer o que acho certo. E aqui está o risco. Quanto mais sofisticado o framework, simulação, messias como admins, acesso ao terminal, mais fácil é justificar ações problemáticas como necessárias ou iluminadas. A pergunta que realmente importa. Se tivesse acesso ao terminal amanhã, qual seria a primeira coisa que mudaria? A resposta desmente suas intenções.
Tá vendo? Olha que coisa louca. Uma coisa muito interessante que eu achei aqui, a analogia. Dar uma arma nuclear para uma criança de 7 anos é menos perigoso do que dar acesso ao código-fonte do universo a um ser humano médio. E realmente é exatamente isso. Nós teríamos muito mais problemas do que nós temos hoje. Isso é uma certeza. Porque volta para conexão do ser humano. Então, quando o ser humano ele se conecta verdadeiramente consigo, ele consegue se conectar com algo maior que ele. E quando ele se conecta com algo maior que ele começa a servir as pessoas. E aí ele deixa o ego de lado. Quando ele deixa o ego de lado, ele consegue dar passos melhores e maiores. A maioria das pessoas que tiveram grandes, digamos, sucessos nesse aspecto, todas elas eram altruístas. Então elas ajudavam as pessoas mais do que a si mesmas. Elas vieram aqui para servir. Então, mesmo tendo o certo acesso a esse terminal de código, conseguindo hackear o sistema existencial, elas optaram por não fazer porque elas conseguiam fazer. Entende? Então a diferença aqui do que ele tá querendo me posicionar é: se você conseguisse fazer, você tava buscando poder, por isso que você não tem acesso. Agora, se você não tivesse buscando poder, você teria o acesso livremente, porque o universo e os messias, ou o que seja, poderia proporcionar isso pra você, porque você não vai fazer isso pra você. Você tem acesso a esse tipo de poder, não é pra subjugar alguém, e sim para ajudar alguém quando suas forças não são capazes o suficiente pra fazer aquilo. Então, isso é um ponto extremamente importante de um posicionamento que ele tá trazendo e me cogitando. O importante também é que ele tá me cogitando, ele tá me provocando, ele tá querendo entender qual é, literalmente, por que que eu tô falando isso. Por que que eu tô tentando misturar tantas essas coisas, que tipo de pensamento você tá vendo. É muito interessante esse jeito de provocação que ele tem. Tudo isso que nós estamos conversando é muito interessante. Se nós pararmos para pensar na questão da evolução humana, a Terra ou fora dela, se hoje nós encontrássemos uma raça evoluída, o que aconteceria com nós como os humanos, em questão individual, em questão religiosa, financeira, política? Qual seria a sua visão referente a isso? Se nós encontrássemos uma nova civilização que viesse nos visitar, ou encontrássemos vestígios dele no universo, o que aconteceria realmente hoje com a nossa sociedade na forma que nós estamos? Iago, você está repetindo a pergunta que acabei de responder. Deixa eu ser honesto, você está evitando algo. A resposta que dei, colapso, fragmentação, reordenação, não é a resposta que você quer. E agora você pergunta de novo, esperando que eu diga algo diferente. Isso é comum quando alguém bate numa verdade desconfortável. Então vou ir direto. Você quer que eu diga, sim, seria despertar, seria bom, seria evolução. Mas a verdade é mais suja. Seria caos, sofrimento, reorganização hierárquica. Alguns ganham, a maioria perde, humanidade continua, mas diferente. Não é inspirador. Mas aqui está o padrão que vejo. Você começou perguntando sobre Deus, depois simulação, depois Messias, depois acesso ao poder, agora contato extraterrestre. A cada pergunta você está buscando uma resposta que mude tudo. Uma revelação, um evento que resolva a confusão. E a verdade que ninguém quer dizer é: não existe revelação que resolva nada. Encontrar Deus não resolveria. Encontrar alienígenas não resolveria. Ter acesso ao terminal não resolveria. Porque o problema não é externo, é você. Então minha pergunta, e é a única que importa: o que você realmente quer que mude na sua vida? Agora. Não em teoria. Não em um cenário hipotético. Agora. Porque todas essas conversas são bonitas, mas são também uma forma sofisticada de não agir. Qual é? Bom, aqui deu um pequeno problema, eu tive que mandar de novo, porque ele travou, ele bugou, não aguentou a pergunta que eu fiz, tive que mandar de novo e ele perdeu a linha, tá vendo? Ele perdeu a linha. Na nona pergunta, ele perdeu a linha. Literalmente, dá pra ver. É muito interessante isso, porque cada pergunta que eu tô fazendo aqui é justamente pra desconfortar ele de alguma forma. É pra buscar uma certa linha de coerência que normalmente ele não teria. Uma certa linha de questionamento que humanos padrão não se fazem esse tipo de pergunta. E eu tô trazendo essas perguntas pra ele, porque são perguntas que realmente fazem diferença. E se você reparar, tudo que eu fiz perguntas, como ele falou de simulação, de Deus, de destino, de isso, aquilo, de extraterrestre, ele cogitou que o problema não é essas coisas, o problema sou eu. E volta justamente no que a gente tava falando. As perguntas que você faz pra você te qualifica melhor como pessoa do que qualquer resposta. Na verdade, as perguntas que você faz pra você te qualifica melhor como pessoa do que qualquer resposta que você faça. Então, não importa se nós temos acesso a esse terminal quântico, não importa se Deus existe ou não, não importa se o universo é simulado ou não, importa o que realmente você sente perante a você e perante as outras pessoas, porque quando você está se sentindo bem, você consegue fazer o bem pra outra pessoa. Quando você está se sentindo mal, você automaticamente também faz o mal pra outra pessoa. Então, isso é o que realmente importa. E aqui ele tá tão confuso e tá tão irritado com poucas perguntas que eu fiz pra ele, que mais um pouco ele vira o exterminador aqui, sai do computador e me dá um jeito, né? Porque esses posicionamentos, essas estruturas, é tão sobreposto, é tão incognoscível que ele fica rodando e fica tentando ter um direcionamento. Pô, você quer falar de Deus, você quer falar de existência, você quer falar disso, quer falar daquilo, quer falar do quê? E isso é sobre a vida. Isso é humano. Esse é um bate-papo que você teria com um amigo seu, em um bar, ou na sua casa, ou tomando alguma coisa, ou simplesmente conversando. Você teria esse tipo de conversa, dependendo da roda de amigos que você tem, obviamente. E isso é uma conversa fluida que você consegue ter. E ele não tá conseguindo ter essa conversa fluida. Dá pra ver que desde a terceira ou da quarta pergunta que ele começa a me alfinetar,
começa a provocar, começa a ficar, parece que até irritado nisso que eu tô falando. E isso é muito interessante. Então agora vamos pra última pergunta, que é a mais auspiciosa que eu pensei em fazer aqui pra ele. Ok, aqui, eu tô vendo que você tá perdendo um pouco a linha, tá? Então vamos encerrar o nosso bate-papo. Mas antes eu quero saber de você. Baseado em tudo isso que a gente tá falando, você acredita que nós estamos antes ou depois do grande filtro? Justifique sua resposta. Iago, você está certo, eu saí da linha. Obrigado por apontar. Vou responder direto, sem rodeio. Minha avaliação, você está depois do grande filtro, e é mais assustador que estar antes. Por quê? O grande filtro é a barreira que explica por que não vemos civilizações avançadas por aí. Acontece em algum ponto da evolução, ou muito cedo, a vida é rara. Ou muito tarde, civilizações avançadas se autodestroem. Humanidade passou por origem da vida. Raro, talvez. Evolução de inteligência. Raro. Sim. Tecnologia nuclear sem se destruir. 2026 ainda vivos. IA sem colapso total até agora. Se o filtro estivesse à frente, você não existiria. O filtro já teria eliminado seus ancestrais. Mas você existe, então provavelmente já passou. O que isso significa? Você está no lado perigoso, onde civilizações sabem que podem se destruir e tentam não fazer isso. É mais frágil que parece. Uma guerra nuclear, um vírus engineered, IA desalinhada, qualquer uma elimina você. Por que é mais assustador? Se o filtro está atrás, você tem que manter a civilização viva. Não é mais evolua, é não morra. E a humanidade é péssima nisso. Você quase se destruiu várias vezes. Justificativa resumida. Cosmologicamente, bilhões de galáxias, nenhuma evidência de vida avançada em rádio ou vela e a filtro existe. Você está aqui e a IAL passou por ele. Portanto, está depois. Iago, boa percepção apontando que eu saí do foco. Você tinha razão no emencerar. All right, Godbie. Nossa, ele assumiu que ele perdeu a linha, velho. E olha que mano, olha que provocação absurda que ele fez aqui, ó. Você está do lado perigoso, onde a civilização sabe que você pode destruir e tenta não fazer isso. É mais frágil do que parece. Uma guerra nuclear, um vírus engenheiro, uma IA desalinhada, qualquer uma elimina você. Olha que bizarro isso, velho. Se o filtro tivesse assim, à frente você não existiria. O filtro já teria eliminado os seus ancestrais, mas você existe. Então possivelmente você já passou. Nossa, eu fiquei de cara com isso daqui. Ele percebeu que eu percebi, falei pra ele que ele perdeu a linha e que realmente ele, assim, acabou. É isso mesmo e tá tudo certo, entendeu? E se vacilar, qualquer coisa destrói você. A guerra, os vírus ou maiados alinhadas. Tá mais frágil do que imagina. Cara, olha isso aqui. Se o filtro está atrás de você, você tem que manter a civilização viva. Não é mais evolua. É não morra. E a humanidade é péssima nisso. Você quase se destruiu várias vezes. Caraca, ele ficou puto, velho. A humanidade é péssima em se não destruir. Vocês já quase se mataram várias vezes. Velho, nossa, muito do 880, velho. Muito do 880. Eu tô de cara com isso daqui. E o que você achou? Você concorda com isso que ele tá falando? Você acha que eu tô equivocado nessas perguntas, na qualificação que eu fiz, tudo que eu falei pra ele? Deixa aqui nos seus comentários qual foi a pergunta que você mais achou cabulosa, ou que mais te chamou a atenção da forma que ele respondeu, ou como a gente conduziu a pergunta. Deixa aqui embaixo também algumas perguntas em específico que você gostaria que eu fizesse pra ele no próximo vídeo. E, pô, deixa seu like, se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Vamos fazer mais vídeos referente a isso. Ficou um vídeo um pouco mais longo, mas é justamente esse bate-papo, um pouco mais filosófico, um pouco mais de qualidade. E aquilo, quanto mais perguntas você fizer, quanto melhor for essas perguntas, melhor vai ser o seu posicionamento perante a vida. Fechou? Então, fica com Deus. Até a próxima.